Existe uma força silenciosa que poucos reconhecem no momento em que mais precisam dela. A força de parar. Não de desistir da vida, não de abandonar quem você é, mas de interromper algo antes que ele consuma tudo ao seu redor. Porque nem toda batalha merece ser vencida. Algumas precisam apenas ser encerradas. E a pergunta que fica é: por que é tão difícil fazer isso? Quantas vezes você já continuou uma discussão mesmo, sabendo lá no fundo que aquilo não levaria a nada? Quantas vezes insistiu em provar um ponto, defender uma posição, sustentar um orgulho, mesmo sentindo o desgaste crescendo dentro de você? O que realmente está em jogo nesses momentos? É sobre estar certo, ou sobre não se sentir diminuído? É sobre justiça ou sobre medo de perder valor? A psicologia mostra que muitas vezes o conflito não é sobre o que está sendo dito, mas sobre o que está sendo sentido. Existe um padrão invisível. Quanto mais alguém se sente ameaçado emocionalmente, mais tende a lutar para se proteger, mesmo que essa luta cause ainda mais dor, e aí surge o ciclo: reação gera reação, tensão gera mais tensão. E sem perceber, duas pessoas deixam de tentar se entender e passam a tentar vencer. Mas o que isso causa dentro de você? Seu corpo reage como se estivesse em perigo real. A mente acelera, o coração muda o ritmo, os pensamentos ficam mais rígidos. Você deixa de escutar, deixa de refletir, deixa de perceber nuances. A sua visão se estreita e, nesse estado, decisões são tomadas não pela clareza, mas pela impulsividade. Agora pense: como você se sente depois que tudo isso passa, leve ou exausto, em paz, ou carregando um peso que poderia ter sido evitado? Existe um ponto crucial que muitas pessoas ignoram. A forma como você lida com conflitos revela como você enxerga o mundo. Se tudo é uma disputa, a vida se torna um campo de batalha. Se tudo precisa de resposta, o silêncio se torna desconfortável. Se tudo precisa ser controlado, qualquer divergência vira ameaça. E é aqui que entra a reflexão mais profunda. O que isso significa para a sua jornada? Significa que, enquanto você não entender o que te leva a continuar uma disputa, você continuará preso. Agora observe algo importante. Existem pessoas que aprenderam muitas vezes da forma mais difícil que parar não é fraqueza, é lucidez. É perceber o momento exato em que continuar custa mais do que vale. Pense em alguém que escolheu não responder uma provocação, não por falta ou de argumento, mas por clareza emocional. Pense em alguém que decidiu encerrar uma conversa antes que palavras irreversíveis fossem ditas. Pense em alguém que escolheu preservar uma relação ao invés de alimentar o próprio ego. Essas não são atitudes impulsivas, são decisões conscientes. São sinais de maturidade emocional. Nos dias de hoje, onde tudo é imediato, saber parar se torna ainda mais poderoso. Enquanto muitos reagem, poucos refletem. Enquanto muitos insistem, poucos compreendem. E isso cria um contraste claro. De um lado, desgaste, ansiedade, relações quebradas. Do outro, equilíbrio, clareza, respeito interno. A diferença não está na ausência de conflito, mas na forma como ele é conduzido. E então vem a virada, o momento em que você percebe que não precisa entrar em toda disputa que aparece, que nem toda provocação merece resposta, que nem toda divergência precisa virar confronto. Existe uma liberdade enorme em entender isso, porque quando você escolhe parar, você não está perdendo. Você está se reposicionando. Você está dizendo para si mesmo: eu não preciso disso para validar quem eu sou. E essa é uma das decisões mais transformadoras. A partir disso, algumas atitudes simples começam a fazer toda a diferença. Primeiro, perceba os sinais. Quando o tom sobe, quando a emoção domina, quando o foco deixa de ser a solução e passa a ser o ataque, esse é o momento de atenção. Segundo, crie um espaço entre o impulso e a resposta. Respirar, silenciar por alguns segundos já muda completamente a direção. Terceiro, pergunte a si mesmo com honestidade: isso vale o desgaste? Isso contribui para algo maior? Quarto, permita-se sair, não como fuga, mas como escolha consciente. E por fim, desenvolva o hábito de priorizar o que constrói, porque no final, a verdadeira força não está em vencer discussões. Está em saber quais delas você nem precisa participar. Está em preservar sua energia, sua paz, sua clareza. Está em entender que a sua vida não pode ser definida por conflitos evitáveis. E agora fica uma reflexão. Quantas situações na sua vida poderiam ter terminado de forma mais leve se você tivesse escolhido parar? E mais importante, o que você está disposto a fazer diferente a partir de hoje? Se essa mensagem fez sentido para você, curta, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E deixe nos comentários a sua experiência, porque quando cada um compartilha a sua jornada, criamos algo maior, uma egrégora de pessoas que escolhem crescer, aprender e evoluir juntas. Aqui não é só conteúdo, é uma grande família em transformação.